Eu detesto o minimalismo. Se você é uma pessoa mais jovem, assim como eu, você deve ter nascido em uma época onde as coisas sofreram uma padronização, simplificação e descolorização brutal, o que trouxe uma estética muito sem vida e sem alma, como podemos ver nisso, nisso e nisso. Pense que há 15 ou 20 anos atrás, tínhamos uma contrapartida entre as coisas como isso, isso e isso. Totalmente com vida, totalmente diferente, com mais cor, mais detalhe. Pense que estamos perdendo cada vez mais essa estética com cor e com detalhe. Mas por que será que isso acontece? Bom, antes de explicar isso, vou me adentrar mais no porquê de eu ter tido essa ideia para esse vídeo. Bom, basicamente a ideia para esse vídeo vieram de duas vertentes. O primeiro motivo foi que o meu YouTube anda me recomendando bastante músicas com a temática Nightcore, que é aquelas músicas bem estouradas aquelas capas, com aquelas garotinhas de anime bem estilizadas dos anos 2000, 2005, por aí. E isso marca muito aquela estética, essas músicas marcam muito essa estética. E o outro motivo foi por causa dos vídeos do André Young abordando a estética do Fruitiger Aero, que mostra aquela temática de futuro misturado com natureza, com bastante bolhas e água, assim, muito famoso no Windows 7 e nos primeiros celulares Android, que os ícones eram com uma profundidade e iluminação muito característica, muito diferente de hoje, como é o Android 13, acho que tá no Android 13 e no Windows 11, onde os ícones são muito mais com cores lisas e sem muita alma, sem muito apreço à estética e mais focado na simplicidade, no arroz com feijão que agrade a todos. E é nesse termo de agradar a todos que trarei o primeiro motivo para que essa estética esteja tão em alta nos tempos atuais. Mas antes de explicar isso, vamos voltar um pouco no tempo, lá nos anos 90. Vamos focar nos carros. Nos anos 90, acredito que foi o auge da estética dos carros, onde tinha uma carroceria com muitos detalhes agressivos e muito característicos de cada marca. Os interiores possuíam muitas firulinhas, muitos botões, muitas particularidades entre eles. E claro, eles eram todos com umas cores, além de serem diferentes, eram mais vivas. O que mudou dos tempos para cá, onde os carros, os populares principalmente, sempre tem aquela carinha de Gol, de Fox. Todos os carros hoje em dia parecem um Gol. E eles todos são mais acinzentados, cores mais neutras, mais fáceis de vender. Sim, exatamente por isso. São mais fáceis de vender. Porque vender um carro com uma cor neutra é mais fácil do que vender um carro com uma cor diferente, porque uma cor única, tipo, sei lá, um amarelo muito forte, vai agradar só pessoas que gostam de amarelo. Mas um carro branco vai agradar muito mais pessoas, porque muitas mais pessoas têm um apreço ao branco, porque o branco é neutro, combina com muitas coisas. O que tanto vale para as carrocerias. Carrocerias, se elas são todas parecidas, vendem mais, porque se todos os carros forem muito diferentes uns dos outros, como antigamente era, um sedã era muito mais agressivo esteticamente do que um hatchback. Porém, hoje em dia, todos os estilos de carro, sedã, hatchback, SUV, eles todos são próximos uns dos outros, todos têm aquelas linhas arredondadas, são mais compactos, o que fica fácil de uma pessoa que gosta de sedã passar para um SUV e vice-versa. Essa estética também invadiu a decoração das casas. Acho que se você tem entre uns 20, 18, 20, 25 anos, provavelmente quando você ia na casa dos seus avós ou de pais mais velhos, as casas eram mais coloridas, os estofados eram todos floridos, o chão tinha carpetes coloridos,
tinha aquelas panelinhas com figuras bonitinhas assim, aquela casinha aconchegante, a casinha fofinha de vó. E hoje em dia, quando você vai em um apartamento moderno, depois dos anos 2000, são aquelas cores cinzas, aqueles estofados lisos, sem estampa, móveis retilíneos, sem muitos detalhes, sem muitos torneados, sempre uma coisa bem lisa, bem flat, assim como eu falei ou dicção, anteriormente. E o minimalismo não invadiu apenas as coisas antigas, mas também as coisas atrás com tecnologia, como é o caso dos smartphones, dos eletrodomésticos e acho que principalmente no mundo dos computadores. Mas vamos falar como um todo. Por volta de 2010, 2015, você provavelmente via os computadores todos muito bem detalhados, com aquelas baias de HD muito agressivas, muitos fios, coisas muito interessantes, cheias de adesivos. Os celulares, eles tinham bordas nos sistemas operacionais, eles tinham profundidade e luminosidade, como falei no FreeTV Aero, e até os eletrodomésticos, eles tinham um layout mais agressivo, mais maximalista, vamos dizer assim. Hoje em dia foi invadido pela simplicidade, pelo liso e pela falta de personalidade. Agora, que entramos mais no nas diferenças que aconteceu de anos para cá, vamos entrar mais no motivo que a indústria, que a sociedade deu para ser mais minimalista, que seria contra o consumismo, contra o materialismo. Porém, eu acho que você só pode ter o direito, o a razão de ser uma pessoa minimalista se você tem o acesso a ser uma pessoa maximalista, se você tiver o acesso a ter muitas coisas. Porém, como todo mundo sabe, nos dias de hoje tá cada vez mais difícil de acumular coisas. Você não é mais dono de nada, estamos pensando em alugar carros, estamos alugando jogos, alugando vídeos, alugando séries, tudo está sendo alugado porque você não vai ter de ter mais nada. E estamos dando desculpa para isso no minimalismo, de ter uma vida simples, o que é muito triste. Você se engana com uma narrativa de ser uma pessoa minimalista, de ser uma pessoa que não apega às coisas, mas você, entre aspas, não é apegar às coisas porque você não tem acesso a essas coisas. Você não ganha um dinheiro suficiente para você ter um uma casa cheia de detalhes como sua avó tinha. Você não tem ganho o suficiente para ter um carro muito estilizado, porque os carros estilizados hoje em dia são caros. São os carros de luxo, os carros custam mais de 100 mil reais. Antigamente os carros populares eram estilizados. As casas eram as estilizadas. Hoje em dia essa coisa está se invertendo. E fico muito triste com essa nova realidade que o mundo está tomando. Porque eu vejo uma beleza no maximalismo, nos detalhes, que acho que as pessoas estão perdendo. Mas de uma coisa eu sei, eu não posso mudar o jeito que a sociedade vê o mundo, mas eu posso mudar o jeito que eu vejo o mundo. E eu não quero ter uma vida minimalista compulsória. Eu quero ter uma vida que eu possa ter o acesso às coisas e depois eu escolho se eu quero ter ou não ter uma vida assim. E eu espero que você também tenha esse direito. Bom, esse vídeo era pra ter saído há uns 10 dias atrás. Eu editei ele, porém eu não senti que tinha ficado bom, não senti que eu tinha transmitido a mensagem que eu queria. Então, eu refiz e acho que agora consegui mostrar a minha visão de o que eu acho do minimalismo. Se você está assistindo até aqui, muito obrigado. E se você gostou do vídeo, se considere se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e me apoiar no meu trabalho. Enfim, aqui fala o Guts e até a próxima.